Nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade emocional, né? Ansiedade é emocional, devido às incertezas que o mundo está vivendo. Porque toda mudança, toda transformação, ela dá aquela bagunçada nos valores, na organização de vida, né? A gente vê nas questões da mudança física, quando a gente faz uma mudança física, a gente tem que desarrumar tudo para depois arrumar, conforme o novo ambiente que nós vamos viver. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, claramente a gente pode ver que não tem estabilidade mais em nada. E o nosso país, como o portador da Boa Nova para o mundo inteiro, aquele que recebeu a plataforma do Evangelho transferida da Palestina para essas terras, é alvo constante das mentes trevosas ainda, em busca do atraso, da desorganização total. E isso também a gente está sentindo que está acontecendo em todas as instituições que regem e governam o nosso país. E isso não tem como a gente negar que não influencia nos nossos sentimentos, nas nossas vidas. Cria em nós muitas expectativas ansiosas, de difícil equilíbrio. E a gente volta para as portas do Evangelho, buscando Jesus, o governador deste planeta, e os seus assessores espirituais. Mas nós devemos lembrar também que somos colaboradores do Cristo. Devemos procurar manter a paz, pregar a tolerância, o perdão, porque está todo mundo com os nervos à flor da pele. Todo mundo está no limite, e as relações uns com os outros têm sido muito difíceis, né? Fomos obrigados a aproximar daqueles que vivem e convivem conosco, né? Pelo lockdown, ou não saia de casa, essas coisas todas, para atender a necessidade do momento, que é a de não proliferar o vírus rapidamente. Então, aí a gente viu o quanto a gente vive longe uns dos outros, mesmo vivendo no próprio lar. A gente viu o quanto a gente concorre uns com os outros, em vez de colaborar uns com os outros, a gente concorre uns com os outros, com aqueles que estão mais próximos de nós. Isso nos faz lembrar de um assunto que parecia que já era para estar enterrado e resolvido, que é a questão dos duelos, que era muito característico na época da primitividade do ser humano, da selvageria do ser, que é ainda muito atrasado no campo moral, para lavar a honra, né? E dizer, resolvidas as questões, duelavam uns com os outros materialmente. E hoje nós estamos duelando através da fala, do sentimento, da expressão, que às vezes muito mais covarde do que naquela época, porque estamos atrás de um celular, colocando as nossas colocações, proliferando o ódio, o mal, e a gente esquece que do outro lado, às vezes tem coração mais frágil e muito mais desequilibrado do que nós mesmos, que vai estar recebendo esses impulsos, essas verdadeiras espadadas, incorrendo em suicídio, em loucura, depressão e outros males, gerado por essa incerteza, por essa ansiedade que nós estamos vivendo. E para nós compreender um pouco a respeito de duelo, a gente trouxe o Livro dos Espíritos, né? Porque o espírita, ele tem várias fontes para recorrer
para clarear, para nos ajudar a assentar os nossos ânimos. E na questão 757, no livro 3º, capítulo 6, Allan Kardec pergunta: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não, os espíritos disseram, não é legítima defesa. É um homicídio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. O que são bárbaros? Pessoas ainda muito selvagens, muito que resolvem as coisas só na base da força. Com uma civilização mais avançada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente, que eram vistos como sendo o julgamento de Deus. Então, esse como sendo o julgamento de Deus aqui, era mais aquelas guerras religiosas, né? As cruzadas, né? Aquelas coisas todas. Né? Então, eles estão dizendo, é ridículo, né? A gente estava até comentando ali, né? Mais uma vez, a gente falando sobre o assunto. A gente hoje perdeu o medo de um jacaré, de uma onça, mas a gente tem medo do outro, do semelhante. Principalmente daquele semelhante que às vezes nos trai, que está conosco dentro de casa. 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, tem quase certeza de que vai sucumbir? Geralmente, né, quando duas forças estão duelando, ou dois indivíduos, geralmente um é mais fraco que o outro, num ponto ou no outro. Então eu estou perguntando, aquele que é mais fraco, que sabe da sua fraqueza, que ele coloca, né, a sua vida, e ele tem quase certeza que a sua vida vai sucumbir, é considerado como um assassino por parte daquele? Ele diz que é um suicídio. E quanto às probabilidades são iguais? É um homicídio ou um suicídio? Quando as forças estão mais ou menos igual? Ambos. Os espíritos dizem que ambos. Porque nenhum tem certeza do que pode acontecer, né? Aí Allan Kardec faz uma nota de explicação. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiramente, porque atinge fria e propositadamente a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe sua própria vida inutilmente e sem benefício para ninguém. Só por orgulho e para vaidade, né? Qual é o valor daquilo que se chama questão de honra em termos do duelo? Então, era muito comum. É uma questão de honra agora, é uma questão de honra, questão pessoal, aquela coisa toda, né? Qual é o valor disso? O valor do orgulho e da vaidade. Duas chagas da humanidade. Nós já estudamos também no Livro dos Espíritos que essas duas chagas aqui, que é o grande inimigo da humanidade. O nosso grande inimigo que nós trazemos dentro de nós, o orgulho, a vaidade, né? Que precisa ser combatido todos os dias. Aí ele estende a questão 759, mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e que a recusa seria uma covardia? Então, recusar a duelar com o outro é uma covardia? Isso depende dos modos e dos costumes. Cada país e cada século tem, a esse respeito, uma diferente maneira de ver. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que a verdadeira questão de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se deixando matar que se repara um erro. Então é questão de sabedoria mesmo, né? Enquanto o ser humano não saber dessas coisas, que só o Cristo pôde nos contemplar, exemplificar, a gente não vai sair dessa mesmice. A gente vai mudando de ferramentas para duelar, como hoje nós estamos vendo esse duelo sendo feito assim, claramente entre as pessoas, entre as instituições e tudo mais. Cada um
com seu orgulho, com a sua vaidade, querendo ter maior valor e maior relevância diante do outro, sendo que tudo é importante para a sociedade. A vivência e a convivência uns com os outros é que nos vai fazer diferente, ser vencedores. Os Espíritos nos instruem a respeito desse tema, a respeito da vingança, do ódio e o próprio duelo. E está anotado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. No item 7, o tema é: se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer fazer-vos, mas se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. E se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar vossa veste, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede. E não rejeiteis aqueles que quer emprestar de vós. Então o Cristo nos recomenda, a dar um passo a mais a respeito do olho por olho, dente por dente. Que já era tempo da gente compreender outras modalidades de vida, e que o perdão, que a relevância é importantíssima. E que quando alguém nos ferir naquilo que está, às vezes, sendo explícito, um defeito que nós possuímos, porque todos nós possuímos defeito, e o nosso inimigo, aquele que nos persegue, ele não nos vê senão através dos nossos defeitos, porque também estamos igual a ele, e estando igual, tudo o que está nele vai ser refletido em nós. É assim que a gente vê o outro, conforme a gente é, conforme a gente sente, conforme a gente está. E o nosso inimigo, geralmente, não é alguém melhor do que nós, porque se ele é inimigo, é porque ele também é um espírito inferior, atrasado, com as mesmas problemáticas que nós carregamos. E quando Jesus nos recomenda a oferecer a outra face, não é a pessoa levar ao pé da letra, como muitos fazem, achando que está fazendo o correto, está cometendo um ato, às vezes até de suicídio, vamos dizer assim. Involuntário, mas sim. Oferecer outra face é oferecer aquela parte que o nosso inimigo não conhece, aquela parte boa que nós trazemos. Porque apesar de sermos espíritos inferiores, atrasados ainda, a maioria de nós já trazemos algumas coisas boas em nossas vidas, no nosso viver. O que o Cristo recomenda é que nós ofertamos outras possibilidades para sair das enrascadas que a vida nos traz. E a questão da vingança, nós vamos falar só um pouquinho de cada um, porque são temas importantes, e a gente recomenda que nós estudemos em casa, procuremos essas obras. Se alguém não tiver, nos peça que a gente tem aqui para oferecer. Vamos estudar, porque às vezes a gente está amarrado nessas sugestões trevosas que todos nós ainda carregamos, duelando, oferecendo o olho através o olho machucado, machucando o olho do outro, olho por olho, dente por dente, fazendo as mesmas coisas. Se ele fez isso comigo, eu vou fazer isso também com ele. E a gente vai postergando a hora do perdão até quando? Gerando sofrimento, principalmente para nós mesmos. Então é uma questão da gente parar, refletir, pensar, falar, puxa, faz tanto tempo que eu estou fazendo assim, eu estou sofrendo, não estou feliz. Então vamos buscar outras possibilidades, e a possibilidade que nós recomendamos é os ensinamentos de Jesus, que está aí na mão e ao alcance de todas as pessoas que quiser.
A vingança. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tende a apagar-se entre os homens. Estamos aqui, então, olhando bem para nós assim, nós ainda somos um pouco bárbaros, porque ainda a gente gosta de usar desse artifício para atingir o outro. Ela é, com o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Porque a gente vive no mundo dos encarnados sob a ação também dos nossos irmãos desencarnados, de igual patamar assim moral que nós vivemos. Então, tudo o que nós pensamos, tudo que nós recebemos, está de acordo com aquilo que nós somos. Nós não vamos ficar o tempo todo sendo influenciado pelo nosso mentor se a gente ficar pensando em duelo, em vingança, em ódio, essas coisas. Nós vamos ligar aos corações que estão alinhados com esse mesmo sentimento. E isso torna muito perigoso para a nossa vida. Aí ele faz uma fala aqui, né, quem fez essa fala foi Jules Oliver, em Paris, de 1862. Ele diz assim: portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se liga, que se diga e que se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a essa prescrição do Cristo. Perdoai a vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são duas companheiras assíduas. Porque a vingança geralmente ela é feita à traição, né? A pessoa vai arquitetando ali para vingar do outro. Nunca ela é como o duelo, ela é até mais covarde. Dificilmente a vingança ela é de cara crachá. Geralmente ela é por trás, é sorrateiro. O vingador, ele vinga sorrateiramente. Isso é uma característica ainda maior da sua inferioridade. Porque além do coração trevoso, ele ainda é um coração também fraco, covarde, né? Vamos dizer assim. E o ódio? O ódio quem escreveu foi Fenelon, em Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Só o amor que tem a capacidade de nos fazer felizes. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aquele que vos inspira indiferença, ódio ou desprezo. Gente, a coisa mais custosa do mundo é a gente amar aqueles que faz indiferença da gente, né? Que despreza, que nos odeia. Por isso é uma tarefa muito meritória para o espírito. Por isso, se a gente vencer o nosso orgulho e a nossa vaidade, conseguir dar esse passo, nós seremos felizes, diz o benfeitor. O Cristo, a quem deveis tomar por modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amou a ponto de dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é exatamente o que vos torna superiores a eles. A gente estava falando, enquanto o outro está me odiando e eu estou odiando ele, a gente vai ficar nesse duelo a vida toda, nós não seremos felizes. A gente só vai ultrapassar, só vai largar o nosso inimigo para trás, só vamos libertar dos nossos inimigos, se a gente deixar de duelar e de odiar e de vingar essa pessoa. Esta é a hóstia sem mancha oferecida a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável odor, e cujos perfumes sobe até ele. Então o perdão, a relevância, o amor é a verdadeira hóstia que chega,
que nós possamos oferecer a Deus. Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa. Bem eu sei, uma vez que em minha última existência terrestre provei essa tortura. Mas Deus está aí e pune nessa vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Então, se nós quisermos realmente aproximar de Deus, nós devemos amar indistintivamente, sem escolher a quem amar. Se não puder amar no começo, a gente fazer aquele exercício de lembrar daquele irmão que às vezes não tem o mesmo conhecimento que a gente, que ele está numa fase difícil, que é um doente como nós mesmos, somos doentes ainda. Às vezes a gente já superou uma matéria, mas outra a gente ainda peca muito a respeito. E que o outro também está a caminho, buscando o seu equilíbrio. E agora, o Adolphe, o bispo de Argel, vai falar diretamente do duelo. Nós vamos falar também só um capítulo, só uma estrofe aqui. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-la a um fim, faz pouco caso das asperezas do caminho. Não se desvia um só instante do caminho reto. O olhar sempre dirigido ao tempo. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda ameacem causar-lhe arranhaduras. Roçariam nele sem atingi-lo, e nem por isso ele deixaria de prosseguir seu curso. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis enganados por vossos preconceitos, como sois, vingar-se seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Há crime no homicídio por duelo, e vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Sempre será crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais que em qualquer lugar, sois juízes da vossa própria causa. Lembrai-vos que vos será perdoado conforme tiveres perdoado. Através do perdão, aproximai-vos da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Então, só o amor que faz a gente adquirir força para não duelar mais, para perdoar, para não odiar e principalmente para amar aqueles que nos perseguem. E Emmanuel traz uma lição para nós com o título Resistência ao Mal, que está no Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele pega uma fala de Jesus, que está anotada em Mateus, no capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Emmanuel diz assim: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Jesus não pedia para ninguém morrer, se entregar lá, para quase que se matar. Não, ele pedia para não responder com violência os atos violentos que recebiam. Enfrentar a crueldade com arma semelhante seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. A gente vê aí, que desde que o ser humano é ser humano, levanta-se guerra para construir a paz. E até hoje não conseguiram, porque fica usando da violência para combater a violência. O bem é o único dissolvente do mal.
em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Nós só vamos combater o crime se a gente tiver um bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância. Com a maldade, filha do cálculo. Com a maldade, filha da ignorância e do cálculo. Porque muitas guerras eram calculadas, são calculadas, né? Muito bem. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram caracterizadas em nome do próprio Cristo. Na história está aí para nos contar, né? E até hoje, em nome de Jesus, o Rei da Paz, a gente persegue e guerreia. Guerras, revoluções, assassinos, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Indébito, sectarismo, semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita e sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Nunca Jesus determinou que a gente fizesse separação, né, por questões políticas, por questões religiosas ou de outras, por raça, cor, né? Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. Por isso que a gente vê nas falas de Jesus, ele afirmando: eu, em verdade, eu vos digo, eu, porém, vos digo, afirmando. E aí logo vem a afirmação dele, ou a recomendação que ele nos faz. Porque as interpretações, né, são as mais ridículas que a gente tem visto no mundo a respeito do Evangelho de Jesus. Mas a determinação nunca partiu dele. Então ele diz assim: reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfigurasse as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo, que aquele que não perdoar não será perdoado, e assim por diante. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então, fica claro para nós, cada vez mais, que o caminho é da relevância, é da fraternidade, é do perdão, é da mansuetude, porque essas outras coisas aí nós já passamos por elas e a gente sabe o quanto que isso traz sofrimento para nós e para aqueles que caminham conosco. É fácil a gente desfazer dessas forças que caminharam conosco? Não, é trabalhoso, mas se a gente trabalhar com afinco, baseado nos ensinamentos que Jesus nos deu, com a vontade assídua de vencer a nós mesmos, nós vamos conseguir, com a ajuda daqueles que avalizaram a nossa estadia aqui, que confiaram nessa existência que nós estamos tendo, né? Eu costumo observar assim e falar comigo mesmo nas horas difíceis, né, que se Deus me colocou nesse tempo aqui na terra, é porque Ele confia na minha potencialidade. Então basta nós também confiar na força amorosa de Deus que está inserida em cada um de nós e enfrentarmos com afinco, com trabalho e com coração pronto para receber
as novas que Jesus nos traz. Então, que o poder e o amor da paz de Jesus consiga fortalecer as nossas vidas e que as nossas ações sejam pautadas nessas diretrizes do Cristo. É o que nós trazemos de mensagem para hoje, para todos nós. Vamos agradecer a Deus por esses minutos que nós esquecemos as nossas dores, as nossas dificuldades e ficamos prestando atenção nos mentores que materializaram as suas falas, sabendo da nossa dificuldade nos dias de hoje, trazendo esse pão da vida, esse alento, essa direção, tudo em nome de Deus, em nome de Jesus, aquele que propôs de ser o nosso guia e aquele que não descansará enquanto nós não tivermos olhos de ver e coração para sentir a vida eterna que somos. Muito obrigado, Deus, por tudo que nos dá, por tudo que nos deste até agora e por tudo que está preparado para nós, porque o universo inteiro é um presente do seu coração para cada um de nós. Que nós possamos sentir esse presente pulsar em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar aqueles que estão desequilibrados, com o nosso desejo sincero de reequilíbrio, ajudar a nossa nação nesses dias difíceis que nós estamos passando. Ilumina durante o sono, que as nossas autoridades possam reunir com o nosso bom anjo, o Ismael, este que tu confiaste a direção espiritual da pátria do Evangelho. Que eles possam receber a direção, apaziguar os ânimos e reconstruir a nossa nação. É o desejo do nosso coração para as nossas vidas e para o mundo inteiro. Que assim seja.